Está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos. No oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, pega essa visão aqui. Pega esse fundo. Tá uma coisa linda, uma gritaria de criança, porque a gente vai falar do quê? Natação infantil. Eu tô com um cara aqui, ó. Não sei se vocês conhecem ele. Eu acho que não, né, Juca? Eu não consigo nem te chamar de Rogério. É o Juca da natação. Tudo bom, querido? Tudo bom. Uma boa tarde para todos vocês, o pessoal que assiste o teu programa, né? Eu acompanho também às vezes pela rede social, não dá muito tempo. Hoje a gente tem vários grupos, né? Aqui mesmo a gente tem muitos grupos de natação e acaba o nosso tempo ficando escasso para poder ver outro tipo de entretenimento, mas quando dá, acompanho, é bem legal. Maravilha, obrigada. Ô Juca, vamos falar o seguinte, vamos falar da importância, assim, como é mês da criança, né? Eu tô trazendo o mês todo, assim, com atividades com crianças. E assim, ó, falando em crianças, a gente tem que olhar, dar atenção a essa coisa da natação. Por exemplo, assim, ó, se eu perguntar pra mãe que tá em casa, o teu filho, se cair numa piscina, ele vai dar conta? Ele vai conseguir falar dessa importância que tem a natação na questão da sobrevivência, né? Isso é uma questão muito importante, porque a natação, ela tem que fazer parte, eu acredito, não puxando farinha, né, para o nosso saco, mas é que a natação ela tem que fazer parte do desenvolvimento da criança. Partindo da premissa da segurança, mas para o desenvolvimento da criança, isso é muito importante. É a melhor atividade física e a gente tem que fazer um parêntese aqui entre atividade física e esporte. Sim. Esporte é outro ramo da atividade física. Mas como a atividade física ela é a melhor, a mais indicada para as crianças no início da sua vida. Desde o bebê até a sua infância e a maturidade e a adolescência. Então a natação tem que fazer parte como processo de desenvolvimento e de segurança da criança. Maravilha, até por ser muito completo, né? Assim, é muito amplo, né? Tudo que a criança faz, a questão de encorajamento, enfim, tudo que a natação vai trazer. Mas assim, ó, até eu cheguei aqui, né? Se vocês forem ver, o gurizinho, foca, cadê nossos filhos? Quer dizer, o meu, consegue mostrar ali, gurizinho, onde é que estão? Agora não, agora estou escondido, porque quando a gente falou assim, ó, vamos gravar natação, estão ali, ó, estão os dois já na água. Gurizinho, acha os dois. Porque a criança gosta da água, né? A gente veio da água, né? A criança gosta da água e geralmente o que aconteceu comigo é de, por exemplo, o pai e uma mãe ter algum tipo de trauma e passar isso para a criança, não é? Isso é evidente. Os pais são o exemplo principal para os filhos, principalmente nessa idade inicial, onde eles não são verbais. Então eles prestam muito atenção nas atitudes dos pais, no jeito que o pai se comunica com eles através dos gestos. E a atenção fica evidente quando o pai está tenso, quando vai botar o filho na água e está tenso, a criança fica tensa. Porque essa comunicação verbal não existe, são só comunicação visual. Então com certeza esse é vamos dizer assim, uma das coisas que atrapalha um pouco no desenvolvimento nosso, da natação, do professor, a atitude do pai, como ele se comporta, como ele se apresenta através do meio líquido, né? Isso faz muita diferença. Sim, eu vou dizer assim, eu vou falar o que aconteceu comigo, porque assim, eu já tenho umas 2 vezes quase morri afogada. E aí fui levar o Bernardinho para fazer natação. Penso que aconteceu, não aconteceu. Porque o professor não conseguia dar aula, o negócio ficava tenso, eu ficava com medo. Então, assim, ó, é aquilo que tu falasse, às vezes a mãe ou o pai acaba atrapalhando mais do que deixar o filho ali fazer o que precisa ser feito, né? Um bom profissional, eu tive a oportunidade de dar treinamento para alguns professores, alunos de faculdade, da universidade, e eu sempre evidencio isso. A criança, quando chega o pai, você tem que primeiro preparar o pai, né? Porque é ele que está trazendo, é ele que sabe de tudo o que acontece, os perigos e tudo. Então, se você prepara o pai, deixa o pai bem tranquilo, você tem uma criança mais estável emocionalmente. Porque a natação, para ter um bom desenvolvimento, a criança tem que estar estável emocionalmente. Mas ela é reflexo do pai. Então, se eu não estabilizar emocionalmente o pai, então
eu vou ter problemas quando eu começar a trabalhar com a criança. Então, invistam nos pais antes, né, como profissional falando, e depois a criança vai ter um desenvolvimento muito mais tranquilo e efetivo. Ô Juca, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais, aí a gente volta para a piscina explicando assim, porque essa é a semana, digamos, lúdica aqui, né, que teve o Dia das Crianças e tal, e a gente vai explicar um pouquinho do que eles estão fazendo, de como funciona. A Liz daqui a pouco está chegando na área, né, a Liz também ninguém conhece, né, tudo gente assim, eu peguei só profissional novinho. Sabe que eu e a Liz somos formandos da mesma turma de 96 no Rio Grande do Sul, e nós dois viemos para cá. E eu não sabia que a Liz vinha para Brusque e eu tinha vindo para Blumenau. Depois nós acabamos nos encontrando aqui. Mas somos colegas de faculdade, né? Somos tempo. Então só um tempinho para os nossos comerciais, a gente já volta então. Valeu. Até. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas. E percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente. Olha aqui, achei a mulher, a dita cuja, a dona Liz Maria aqui, né, Liz? Tudo bom, né? Vamos falar um pouquinho assim, tá acontecendo uma aula agora e explicar para os pais, para as pessoas que estão em casa, como é que funciona a questão, que idade que é, como é que funciona? Bom, a gente aqui, como a gente trabalha com a metodologia do Gustavo Borges, as crianças são divididas em níveis, né? As turminhas estão divididas por número de aluno e por nível. Então, assim, aqui nós temos hoje uma turminha que são crianças de 2 a 4 anos. Então, eles ficam nesse nível, já entram sem acompanhante, são crianças que já vêm com uma independência. Por quê, né? Isso a gente simula como se fosse a questão da escola, que também já vão sozinhos, né? Por que não tem a presença da mãe? Porque tem todo um desenvolvimento, uma independência para ser trabalhada com eles nesse nível. Né? São crianças que aprendem desde colocar o rosto na água, desde como trabalhar a parte respiratória, e aqui eles já têm noções de sobrevivência, né? De como aprender já os primeiros movimentos na água. Que a gente falava no primeiro momento, né, que é uma atividade física muito importante, mas a questão que hoje em dia a gente não pode deixar um filho sem saber nadar, porque assim, eu passo por isso assim, vai ter uma festinha na casa do amiguinho, já fica assim, tem piscina, meu Deus, a gente não pode viver com isso. Não, hoje a natação, assim, a gente fala, é um seguro de vida, né, Gi? Geralmente, hoje não tem mais como a gente, assim, não é mais um luxo, hoje é uma necessidade a natação, porque hoje toda casa quase que tu frequenta tem uma piscina, tu viaja para um hotel, tem piscina, tu vai passear na casa de alguém, tem piscina, a tua casa pode ter piscina. Então hoje, assim, nós, por exemplo, como trabalhamos com a metodologia do Gustavo Borges, assim, 80% aqui é trabalhado, o objetivo maior da metodologia é sobrevivência aquática. Então hoje, por que os pais querem a natação? Porque é uma segurança para as crianças, mas os pais querem estar seguros também, que é muito importante hoje. Por isso eu digo, a gente visa muita parte da segurança, né? A sobrevivência aquática, aprender a nadar um cachorrinho, aprender a cair numa piscina e saber como sair, como se defender, como cair numa piscina, não vou me afogar. Claro que tem toda uma questão de idade, como vai ser trabalhado, o tempo que vai ser trabalhado, né? Porque hoje ela entra aqui, ela não sabe nada.
dentro de um ano ela já tem um progresso muito grande. É uma evolução gigante das crianças, eles pegam muito rápido. Então, a gente sempre fala, a natação hoje é um investimento, toda criança deveria aprender a nadar. O gurizinho, os nossos estão lá, né? Eu digo assim, que o Bernardo teve uma experiência, parou, mas agora tá lá, ó. Estão se acabando, né, gurizinho? Estão. Estão gostando, porque também a natação, aqui eles têm várias atividades, mas trabalha muito lúdico, né? A criança tem que ser trabalhada no lúdico, né? Essas faixas etárias, a gente hoje até aos 9, 10 anos tu tem que trabalhar o lúdico, porque a criança hoje, ela enjoa muito das coisas. Hoje já é ontem para eles, então a gente tem que estar criando situações agradáveis, o lúdico para eles, para chamar eles para aula, sabe? Porque é uma coisa que uma atividade daqui uns dias eu já enjoei. Como eles vão para o futebol, como vão para o balé, para qualquer outra atividade. Então a aula é o lúdico, porque eles aprendem, eles pegam. A nossa nomenclatura com as crianças hoje é toda lúdica para a gente explicar, ensinar as atividades para eles. Tá? Então eles vêm para a piscina, eu vou ensinar eles a nadar o crawl. Eu não posso dizer, você vai fazer um bracinho de crawl para uma criança de 2 anos. Então a gente brinca, é o bracinho da roda gigante, é o braço da Dona Aranha. Então tem muita música, as atividades são focadas em cima das músicas também para serem desenvolvidas e com isso o aprendizado ser mais fácil para eles. A Gi pergunta, doutor Luiz da Oral Sim responde. Doutor, olha só, eu tenho protocolo assim, né, de implantes. Aí, de repente, a gente vê tanta onda de porcelana e tal. Tem como fazer? Legal, boa pergunta, Gi. Tem sim, a gente tem alguns pacientes que acabam optando pelo tratamento do protocolo com porcelana, né? Porque é o sonho do paciente ter aquele dente, né, todo branquinho, que não vai precisar. Qual que é a diferença, Gi? No caso, a gente diria que nós fazemos no nosso dia a dia é o protocolo em resina, até por uma questão financeira. Mas tem aquele paciente que tem um sonho de ter o dente de porcelana. E esse dentinho de porcelana vai ter uma durabilidade melhor. Então a gente vai considerar aí nesse caso, né, o custo, né, são custos diferentes de tratamento, porém a durabilidade do dente de porcelana ela acaba sendo maior e a preservação também da estética. Então esse dente vai ser, por mais tempo ele vai ficar mais branquinho. Então tem as vantagens da porcelana, né? E a gente sabe que alguns pacientes têm esse desejo de ter aquele dente muito bonito esteticamente, e ele vai optar então por esse mesmo protocolo que a gente faz em resina, fazê-lo todo em porcelana é totalmente possível, né? O detalhe é só a gente avaliar muito bem a carga mastigatória, que na porcelana acaba sendo, assim, o cuidado com a carga mastigatória tem que ser maior na porcelana, por ela ser muito dura, mas é possível sim o paciente optar também pelo tratamento de protocolo com porcelana. Filha, chega aqui e tira a tua dúvida. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, Juca. Vamos explicar para esse povo como é que funciona essa natação. Eu tenho meu filho, o bebezinho pode trazer. Como é que funciona? Isso. Como a Lise falou antes, aqui a gente trabalha com a metodologia Gustavo Borges. Então, a partir dos 6 meses de vida, nós já temos aulas para os bebês. E o bebê vai de 6 meses até 4 anos. Dividido aí em bebê 1, bebê 2 e bebê 3. A partir dos 2 anos, o bebê é sem acompanhamento da mãe.
E de 6 meses até 2 anos tem que ter acompanhamento da mãe ou de alguém que tem uma relação bem próxima ao bebê, né? Transmitir toda essa segurança. Depois disso, as mães ficam tudo coladas lá no vidro, espiando, sabendo que é assim que funciona. Não, essa é uma luta nossa, né? Porque a natação para bebê, a gente começa com a mãe, óbvio, né? Mas um dos principais objetivos é diminuir esse vínculo para dar maior independência a essa criança. Nosso objetivo é afastar a mãe, mas logo nos primeiros momentos tem que ter a mãe, porque é onde ele sente mais segurança, mais conforto e mais estabilidade emocional. Tendo essa estabilidade emocional, a gente pode fazer um trabalho de qualidade com eles. Então, por isso a importância da mãe no início. Mas nosso objetivo é separar a mãe depois, né? Para que essa criança possa ter autonomia. A luta é grande, é o mãe, é grande. Aqui a gente tem uma briga diária com mães, né? Mas eu brinco, mas a gente fala o seguinte: você tem uma turma com 6 crianças, 5 crianças, né? E são crianças. Se uma mãe olha no vidro, o que acontece com as outras crianças? Elas vão perceber a presença daquela mãe e vão começar a se questionar: cadê a minha? E isso gera uma instabilidade emocional em todas as crianças. Como a gente não pode deixar todas as mães assistindo, né? Então não assiste nenhuma. Então a interferência de uma mãe acaba interferindo nessa questão emocional e estabilidade de toda uma aula. Então por isso que é importante que a mãe tenha confiança nos professores. Aqui, por exemplo, são todos professores formados, né, com bastante experiência na natação infantil. Então a CCN sempre deu esse valor para isso, e então é importante que os pais tenham essa confiança. Vem dentro daquilo que eu te falei antes, que o professor também tem que passar essa confiança para o pai, porque é ele que traz, e aí a gente consegue fazer um excelente trabalho. Sim. E quanto tempo dura de aula, assim, dentro da piscina? Então, até o bebê completar 2 anos, a aula é 30 minutos, né? Porque por uma questão fisiológica mesmo. Um bebê com 30 minutos de aula, ele cansa, é bastante coisa para ele. É exercício físico, né? Ele está se exercitando bastante. A gente tem exemplos aqui que as crianças fazem uma aulinha de 30 minutos, o pai pega no colo, mal chega no carro, já está dormindo. Então, esse é um exemplo de que é uma atividade física, então, para bebê. E a partir dos 2 anos, as aulinhas já começam a ser 45 minutos. Esse é um tempo suficiente para que a criança desenvolva e consiga ter o máximo de atenção, né? Não adianta ter 1 hora. A gente sabe que a criança vai conseguir ter um nível de atenção em torno de 15 minutos, isso que as pesquisas mostram. Então, 45 seria um tempo mais do que suficiente para ter um bom desenvolvimento. Tá filmando ali, gurizinho, olha lá que bonitinhos eles lá, olha lá. Esse tipo de atividade que eles estão fazendo, por exemplo, traz o que para a criança? Que eles estão ali naquele macarrão? Hoje nós temos aqui uma semana de atividades mais lúdicas, né? Que alusivo à Semana da Criança, que nós não fizemos na Semana da Criança por causa do feriado. Então eles estão com atividades físicas, mas esse exercício é um exercício, uma atividade, na verdade, que faz parte direto do desenvolvimento das aulas aqui. Ajuda a dar mais segurança, equilíbrio com o material. O material ele está com uma função lúdica e com uma função também de dar uma certa segurança para a criança que ainda não tem toda aquela segurança sem material, né? Então é uma das primeiras atividades, o material vem com auxiliar. Nós usamos muito material aqui, porque o material ele nos ajuda muito, né, a distrair do foco do principal objetivo, que ali no caso seria a adaptação ao meio líquido e equilíbrio. Né, gurizinho, eu tô cansada só de olhar. Juca, não cansa só de olhar aqui, ó, ali, ó. Ô, B, dá oi, B. Ali, ó. Beleza? E cadê o Gustavo? O Gustavo tá lá, ó. Mas é isso, né, Juca? Tem mais alguma coisa que a gente possa falar, assim, para encerrar nosso programa? Que a gente já falou tanto dessa... Quer falar? Quer falar? Vem pra cá, Alice, vem pra cá. Chega aqui no Papo de Bar, aqui, ó. Pode ficar, Juca. Que a gente também é importante frisar, né, como o Juca estava falando, a questão dos bebês, e quanto mais cedo começar esse processo de aprendizado da natação, de vir
mais cedo a independência e a segurança das crianças. Então a gente não, agora a gente está vendo que agora chega a época que todo mundo vem para natação, porque vem as férias. Então esse processo agora já está quase já tardio. Então por isso que a gente diz assim, vamos iniciar quanto antes melhor. Nos 6 meses vamos iniciar. A gente que acompanha, né, Juca, é lindo de ver a evolução deles. A independência das crianças, a segurança, a família segura, sabe, Gi? Então, como a gente vem agora para a época de férias, é criança que não sai de perto do pai e da mãe, é criança que tem medo de botar o pé na água. E tu vai ver que isso em questão de 1 ano, isso é sanado, gente. A natação é muito importante. Importante também dizer nisso que a Liz está falando, que a gente sempre frisa. São 2 coisas importantes que tem que acontecer. A regularidade, começar cedo e ter regularidade. A gente não acha, porque um bebê ele não tem memória de longo prazo. Então ele começa a ter uma memória de longo prazo a partir dos 3 anos. Então não adianta eu dar um estímulo de 6 meses para o meu filho, dar um intervalo, parar, ele vai voltar do zero. A gente tem que regredir. A criança faz 2 vezes por semana. Ela falta uma semana. Na próxima semana, nós temos que retornar lá o que a gente trabalhou lá atrás. Então o processo, assim, a continuidade a regularidade, que a Juca falou, é muito importante pela questão da assimilação. Ela não fixa, né? Ela vai começar a fixar melhor as coisas que aprende a partir de 4 anos, 3 a 4 anos. Por causa dessa memória de longo prazo. Porque é que nem andar de bicicleta, é a repetição, tem que treinar, tem que fazer. Então, quanto mais ele frequentar, melhor, mais rápido é a assimilação, mais rápido é o aprendizado dele. A gente vê, última coisa, a gente vê muita mãe que chega em setembro e quer trazer o filho para aprender a nadar até dezembro, né? Mas a gente sabe que a natação é um bem durável e é um bem que ajuda, principalmente no inverno, a melhorar o sistema imunológico, né? Com todo esse processo de pandemia que a gente teve, e a gente sabia que as pessoas que tinham menor imunidade é que acabavam tendo complicações maiores. Grupo de risco. Então a natação, a atividade física em si, ela ajuda a melhorar a imunidade de uma criança. Muito assim, tipo o médico, tem bronquite, tem asma, eles indicam para natação, né? E a gente agora que o Juca falou ali em questão da pandemia, houve muitos relatos de alunos, tanto adulto quanto infantil, que passaram pelo Covid e os médicos falaram, a questão de estar fazendo natação contribuiu para não ser um quadro mais agravante. Então, o pulmão fortalecido, agora nessas trocas de temperatura constante, aqui as crianças fazendo natação, tem uma imunidade mais fortalecida, já são crianças que já estão mais preparadas, como a gente diz. A gente é suspeita em falar, né? Porque nós somos formados em educação física, que se pudessem, assim, todas as crianças fazer um exercício, né? E assim, ia pra família toda, né? Porque às vezes o pai tá treinando, a mãe tá treinando e a criança tá largada comendo salgadinho. E outra, Gi, que acho que é um ponto importante, que a gente estava falando das crianças, dos asmáticos. A nossa piscina não tem cloro. O tratamento da nossa piscina hoje é a base de ionização de cobre, é um dos tratamentos mais modernos. E vai um percentual mínimo de cloro que a vigilância sanitária exige, né? Mas assim, o nosso tratamento, tanto que pode ver que nós não tem cheiro de cloro aqui dentro, a pele não tem cheiro, não fica cabelo verde. Então, isso porque não adianta. Eu tenho renite, eu tenho sinusite e eu tenho asma e vou para a piscina com cloro, desencadeia ainda mais as crises. Então, por isso a importância hoje desse nosso tratamento. Agora me diz uma coisa, o que a natação pode ajudar na questão da educação das crianças? Aqueles filhos mal educados, não podemos dizer isso. Se aquelas crianças assim, tinhosas, sem limite, ajuda? É muito legal tu tocar nesse assunto, porque a natação hoje, como quase todas as atividades de educação física, está voltada para a psicomotricidade, né? E a psicomotricidade é o desenvolvimento motor da criança, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento emocional. E a natação, ela tem uma vantagem muito legal, que é um ambiente que eles adoram. E quando eles estão num ambiente que eles adoram, as informações que o professor passa entram muito mais fácil. Eu já dei exemplo de pais, né,
que tinham filhos já bem madurinhos e mamavam mamadeira. Com 4, 5 anos e ainda com a mamadeira. E o pai me pedir, eu falar uma vez e o pai chegar no outra aula e dizer, ele largou a mamadeira e eu venho falando há meses. Isso prova que quando eles estão abertos, eles conseguem assimilar melhor até as regras, até a disciplina, né, Lise? E a gente vê hoje, né, Lise, eu acho que até por tempo, eu não culpo os pais, mas essa vida corrida que os pais têm, acabam tendo essa dificuldade de disciplinar os filhos. E até agora, semana passada, a gente vinha trabalhando, foram 9 semanas que nós trabalhamos em cima de uma campanha na metodologia do Gustavo Borges, aqui na CCN, que a gente era sobre os valores. Então as crianças, a gente desenvolveu atividades nas aulas que as crianças tinham que trabalhar a responsabilidade, a sinceridade, a amizade, o respeito. Então esses itens são importantíssimos. E não só lá fora, aqui dentro da natação também nós trabalhamos com isso. Então eles têm que saber que terminou a aula, eles têm que guardar o material deles. Então em casa eles têm que brincar e guardar os brinquedinhos. Respeitar os colegas, não pode bater, empurrar, beliscar. Então tudo isso a gente foi trabalhado nesse período. E não acabou a campanha, não. Isso vai se estendendo, já é assim, a questão do respeito é importantíssimo na aula, da educação, sabe, dos limites. A gente também tem que dar os limites para eles, a gente também ensina, que é muito importante. Você é daquelas mães que vai ali na frente agora, a mãe de outubro, pegar a listinha do horário. Show! Se nós vamos achar vaga, né, Gi? Vamos ver. Muito obrigada, então, a esses dois queridos aqui, ó, meu Deus, famosíssimos da natação aqui de Brusque, o Juca, a Lise, agradecer a Lurdeca, né, que eu tô toda a vida aqui, vira e mexe, tô na CCN, eu gosto de vir aqui. A gente gosta, né, Gi? Convida também as pessoas que querem vir conhecer a CCN aqui no Guarani, nós temos uma unidade na Águas Claras também, quem quer vir agendar uma aula aqui conosco vai ser bem-vindo aqui. É isso aí, gente, então ficamos aqui no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim, cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso. Beijo do coração. Tchau, tchau. Valeu, gente. Gente, valeu.